Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, tá? Com algumas consequências desse processo, como, por exemplo, a projeção de um vetor sobre um subespaço. Então, o que é o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt? Né? O processo de ortogonalização ele vai resolver o seguinte problema. Eu vou ter uma base genérica, eu tenho uma base aqui, nesse caso aqui eu tenho esses três vetores. X3, X1, X2 e X3. Repara que eles têm tamanhos diferentes, tá? Eu posso rodar aqui para ver, ó, eles têm tamanhos diferentes entre si, mas eles formam uma base, porque eu tenho um ângulo entre eles aqui, né? Eu tenho um ângulo entre eles, eles não estão na mesma reta, então eles formam uma base. O que eu quero nesse problema é o seguinte, eu quero, a partir dessa base qualquer do meu espaço, eu quero gerar uma base arrumadinha, ou seja, eu quero gerar uma base onde todos os vetores sejam ortogonais entre si. É como se eu fosse dar uma arrumada na base, tá? Eu sei que ele é uma base, eu sei que ele representa o meu espaço vetorial, mas eu quero arrumar essa base. Eu quero que além de ser uma base, eu quero que seja uma base ortogonal, ou seja, todos os vetores vão ser ortogonais entre si. Então, como é que esse processo vai funcionar? Esse processo é um processo de ortogonalização, então ele vai arrumando a base, mas ele vai arrumando a base de modo iterativo. Ele primeiro arruma o primeiro vetor, depois ele arruma, com base no primeiro, ele arruma o segundo, com base no primeiro e no segundo, ele arruma o terceiro e assim sucessivamente, tá? Então é um processo, por isso a gente chama de processo de ortogonalização, porque ele é um algoritmo, tá? É uma coisa iterativa. A cada passo eu arrumo um vetor em relação aos vetores anteriores. Então tem o nosso x1, o x2 e o x3. Primeiro eu vou arrumar o x1. Como? Vou arrumar fixando esse x1, tá? Então o arrumar dele é simplesmente esse vai ficar parado. A partir daí que eu vou arrumar os outros vetores, tá? Eu posso arrumar o tamanho dele. Tá me incomodando, além do fato desses vetores não estarem arrumadinhos em termos de serem ortogonais entre si, formarem 90 graus, né? Tá me incomodando o fato de cada um ter um tamanho também. Então, eu além de ortogonalizar, eu posso ortonormalizar esses vetores. Então, eu vou fazer, nesse esquema aqui, a gente faz as duas coisas simultaneamente, tá? Então, fixei o vetor, esse vai ser o nosso vetor inicial. O meu vetor dessa nova base, que é a base dos vetores uis, vai ser o próprio x1, só arrumei o tamanho dele, tá? Com base nesse x1, eu vou arrumar o meu x2 agora, tá? Então, com base nesse x1, nesse meu vetor 1, eu vou arrumar o meu x2. Então, eu quero agora que o x2 tenha 90 graus com o 1, tá? Então, já ignorei, o meu x1 já virou o meu próprio 1. E agora, o que eu fiz? Eu encontrei um vetor x2 com base no x2 anterior, de tal forma que ele tem 90 graus com o 1. Então, com isso, eu obtive meu segundo vetor, o 2, tá? Projeto ele, deixo ele com tamanho unitário, tá vendo? Porque ele estava com tamanho grande, era uma projeção. Arrumei ele com tamanho unitário, agora esses dois vetores já estão prontos. O que falta é arrumar esse terceiro vetor. Esse terceiro vetor, ó, ainda não está ortogonal com os outros dois. Então, vou continuar o meu processo de arrumar. Agora os meus dois vetores, o 1 e o 2, são unitários, falta arrumar o 3. Então, eu preciso encontrar um vetor U3 com base nesse vetor inicial x3, de tal forma que esse U3 forme 90 graus, tanto com o 2 quanto com o 1. Então, vou organizar esse meu U3, né? Encontrei uma projeção desse U3 aqui nesse eixo que é ortogonal. E com base nesse U3, que repara, ele não está unitário, ele está bem maior do que os outros, eu vou normalizar esse U3 para obter esse vetor x3 para obter o meu U3. Então, isso aqui foi só um esquema, a gente não falou matematicamente como é que faz o processo, mas o processo é basicamente esse. Começando numa base qualquer, recomeçar o processo. Começando numa base qualquer, eu vou arrumando vetor a vetor essa base de tal forma a chegar
numa base arrumadinha ortogonal, tá? Então, agora nós vamos ver... Tá, entendi geometricamente que é o processo de ortogonalização. Como, então, a gente vai fazer esse processo matematicamente? Quais as contas que a gente vai ter que fazer para sair dessa base qualquer e chegar nessa base ortogonal? Então, vamos verificar como esse processo de ortogonalização vai acontecer, o processo de Gram-Schmidt vai acontecer. Primeiro vamos fazer no R2, depois vamos fazer no R3, para depois generalizar o processo de Gram-Schmidt. Então, primeiro vamos começar fazendo o processo no espaço R2, tá? Então, considere A uma base com os vetores V1, V2, tá? Uma base do R2. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente vai pegar o nosso vetor. Eu quero pegar essa base V1, V2, que é uma base qualquer, os vetores estão numa posição qualquer, e quero transformar essa base numa base beta de vetores U1, U2, onde esses vetores, U1 é ortogonal ao 2, tá? Então, eu quero transformar esses vetores V1, V2, que eram quaisquer, tá? Eles tinham um ângulo qualquer entre eles, nos vetores 1, U2, que são ortogonais entre si, tá? Então, primeiro a gente está começando com esses vetores aqui. O U1, o vetor U1, e o vetor, na verdade, o vetor V1 e o vetor V2. Eles têm um ângulo qualquer entre eles e eu quero transformar eles em vetores que sejam ortogonais entre si, tá? Então, esses são os nossos vetores iniciais. Dados esses vetores iniciais, então, como é que começa o processo, né? O primeiro processo é fixar um vetor. Tá? Nesse processo de ortogonalização, eu vou fixar um vetor e o outro vetor eu vou rodar ele para uma posição em que ele fique ortogonal. Então, eu vou pegar o meu primeiro vetor e vou fixar. Então, o meu primeiro vetor da base ortogonal, da nova base, vai ser o primeiro vetor da base antiga. Então, eu tenho que o meu U1, que é o vetor aonde eu quero chegar, né, o meu primeiro vetor ortogonal, seja igual ao V1, que era o primeiro vetor da base qualquer. Então, primeiro vetor é fixo, tá? O 1 é igual a V1. O 1 é igual a V1. E agora eu quero construir esse segundo vetor, o 2, com base no segundo vetor da base inicial, que era o V2, de tal modo que o produto interno entre o 1 e o 2 seja igual a 0, eles sejam ortogonais. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou fazer da seguinte maneira, eu vou pegar o meu vetor V2, que é esse vetor inicial aqui, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor e vou projetar ele no vetor U1. Então, quando eu pego o meu vetor U2 e faço uma projeção dele no meu vetor fixo, que é o U1, tá? Faço uma projeção ortogonal e aí eu vou obter um novo vetor. Quando eu pego essa projeção no vetor U1, esse vetor menor, na verdade, repara, ó, ele é o mesmo vetor, ele está na mesma reta, só que ele é um pouco menor, porque ele é o ponto onde o meu V2 está projetando no V1, ou no U1, que eles são o mesmo vetor, tá? Então, ele, na verdade, não deixa de ser um vetor U1 multiplicado por um certo fator K, que faz com que ele reduza de tamanho, tá? Então, esse K vezes o 1, ele, na verdade, é igual a projeção do vetor V2 em cima do vetor 1, tá? Então, esse K vezes o 1 é igual à projeção do vetor 2 em cima do vetor 1, tá?
Isso vai dar esse K vezes o 1. Então, como é que eu vou encontrar um vetor? Eu já estou com o meu vetor, o 1, e agora eu quero encontrar o meu vetor, o 2, de tal maneira, com base em V2, de tal maneira que eles tenham um produto interno igual a 0. Então, qual é o procedimento? O procedimento é o seguinte: eu tenho esse vetor K1, que é dado pela projeção de V2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor e vou pegar o simétrico dele, vou multiplicar por menos 1. Então, vou pegar exatamente o mesmo vetor e vou multiplicar por menos 1. Então, esse aqui seria o vetor menos K1, tá? Então, repara o que a gente vai fazer agora. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o vetor soma. Se eu somar o vetor V2 com o vetor menos K vezes 1, isso vai dar um outro vetor. Então, vamos fazer... Que vetor vai ser esse? Vamos fazer a regra do paralelogramo, né? O que é somar, né? É traçar as linhas perpendiculares, linhas paralelas aqui. Então, vou pegar vetor menos K vezes 1 mais o vetor V2. Então, eu tenho que pegar um vetor do mesmo tamanho aqui do V2, colocar nessa ponta e fechei o paralelogramo, né? O paralelogramo aqui tá com esses tamanhos aqui. Esse e esse, né? Esse aqui é o nosso paralelogramo para fazer a soma. E a diagonal desse paralelogramo vai ser exatamente o vetor soma. Então, a diagonal, repara que a diagonal foi esse vetor aqui. A diagonal dá esse vetor aqui. Tá? Agora vamos analisar quem é esse vetor. Então, esse vetor vai ser igual a... Vai ser o nosso U2, que é igual a V2 mais menos KU1. Tá? Então, vamos limpar esse desenho agora aqui. Vamos deixar só o nosso vetor azul para a gente conseguir enxergar direitinho quem foi que apareceu, né? Repara o que aconteceu. Esse vetor U2 que apareceu, ele tem exatamente 90 graus com o meu vetor U1, tá? Então, esse vetor U2, que é dado por essa soma, ele é perpendicular ao vetor U1. Tá bom? Então, recapitulando. Pego o meu vetor U1, deixo fixo. Pego o meu vetor V2, projeto em cima do vetor U1. Encontrei K vezes 1. Pego esse vetor K vezes 1, multiplico ele por menos 1, então vou cair num vetor aqui. Esse aqui é o menos K vezes 1. E faço a soma desse com o vetor V2. E isso vai dar o nosso vetor U2, tá? Então, na verdade, o U2, ele é escrito como V2 menos K vezes U1, tá? Desse modo, ele já tem 90 graus, então eu tenho isso acontecendo, que o produto interno entre o 2 e o 1 é igual a 0, tá? Ou seja, o vetor U2, obtido em função de V1, V2, é ortogonal ao vetor U1, tá? Então, o processo vai ser esse. A grande questão é quem é esse K, né? Então, o processo é esse aqui. Primeiro, eu estou começando com uma base alfa, que é uma base qualquer, V1, V2, e quero terminar com uma base beta,
que é o 1, o 2, onde o 1 tem que ser perpendicular não, tem que ter produto interno igual a 0, tem que ser ortogonal. Então, primeiro passo, fixo o vetor U1. O vetor U1, que é o nosso primeiro vetor ortogonal, ele vai ser igual ao V1, que era o primeiro vetor normal da base inicial. Segundo passo, o meu vetor U2 vai ser igual a V2 menos K vezes o 1, né? Vezes K vezes o 1, sendo que o meu 1 já é V1. Então, vezes K vezes V1. Então, o processo é esse, tá? A grande questão agora é quem é esse K. Não sei quem é esse K. Eu tenho que descobrir quem é esse K para poder desenvolver o meu processo. Então, vamos tentar descobrir quem é esse K. Esse K tem que ser tal que aconteça a seguinte coisa. Esse K tem que ser um valor que atenda à condição que o 2, produto interno entre o 2 e o 1, tem que ser igual a 0. Isso tem que acontecer porque o 1 é ortogonal a o 2, tá? Então, isso tem que acontecer. Então, vou começar daí. Isso tem que acontecer. O produto interno entre o 2 e o 1 tem que ser igual a 0. Então, a partir daí, eu vou desenvolver. Quem era o meu U2? Vou olhar lá na minha expressão. Meu U2 era esse vetor aqui. V2 menos K, 1. Tá? Repara que esse 1 pode ser 1 ou V1, porque os dois são a mesma coisa. Então, vou colocar aqui o 1 só para facilitar a nossa conta, mas é exatamente a mesma coisa, tá? Então, V2 menos K, o 1, produto interno disso com o 1. Então, vou desmembrar isso aí, né? Pelas regras do produto interno, isso aí dá V2 com o 1, mais V2, não, já foi, já V2 com 1, mais menos K1 com 1. Isso aqui tem que ser igual a 0, né? Se eu colocar esse menos aí para fora, né, botar em evidência esse menos, direitar aqui, K vezes 1. Se eu botar em evidência esse menos, a gente vai ter a seguinte expressão. V2, produto interno de V2 com o 1, menos produto interno de K, o 1 com o 1. Isso continua sendo igual a 0, tá? O que a gente pode fazer agora? Agora a gente pode botar em evidência esse K pode sair. Então, a gente vai ter V2 com o 1, menos K, colocou em evidência, produto interno de U1 com 1, né? O nosso objetivo é descobrir quem é K. Então, isolando K, a gente vai ter a seguinte expressão. K vai ser igual a produto interno de V2 com U1 sobre produto interno de U1 com U1, tá? Então, a conclusão que nós temos é a seguinte, que essa nova base beta aí de U1, vetor U1 e vetor U2, ela é formada pelos seguintes vetores. O primeiro vetor vai ser o fixo, U1 é igual a V1, e o segundo vetor vai ser U2 igual a K1, ou ainda, no lugar do K, eu vou botar a expressão que a gente descobriu para K. Então, a gente vai ter o seguinte, que U2 vai ser igual a V2 menos produto interno de V2 com U1 sobre produto interno de U1 com U1 vezes o vetor U1. Isso aqui vai ser o vetor U2. Tá? Então, primeiro, fixo o meu U1, ele é igual a V1, e depois calculo o meu U2. U2 é igual a V2 menos
produto interno de V2 com U1 sobre o produto interno de U1 com U1 vezes o vetor U1. Então, esse termo aqui que a gente encontrou, K, né? Ele, lembrando lá do nosso desenho, esse K vezes U1 era a projeção ortogonal do vetor V2 no subespaço de U1. Então, a gente também pode pegar só esse produto interno que a gente encontrou. Se eu quiser calcular a projeção ortogonal, eu posso fazer a projeção ortogonal pelo produto interno, tá? Então, essa vai ser o K vezes U1 vai ser a projeção do vetor V2 no espaço do U1. Então, vamos fazer um exemplo de ortogonalizar uma base em R2 pelo processo de Gram-Schmidt, tá? Então, são basicamente 2 passos. O primeiro passo vai ser eu tô saindo, então, essa é minha base inicial e quero chegar numa nova base beta formada pelos vetores U1, U2, onde U1 é ortogonal a U2, tá? Então, são 2 passos que a gente vai ter que fazer. Primeiro, encontrar o meu U1 e depois encontrar o meu U2. Então, o meu U1 é dado fixando o primeiro vetor da base original, ou seja, o 1 vai ser igual ao primeiro vetor da base original, 1, 2. O segundo passo vai ser o meu U2 vai ser dado pela expressão V2 menos produto interno de V2 com U1 sobre o produto interno de U1 com U1 vezes U1, tá? Então, é só substituir. O primeiro vetor eu já tenho, quero fixado, agora eu tenho que fazer o segundo vetor. Então, vou lá botar no lugar de V2, coloco o segundo vetor da base, 3, 5. No lugar, então, sempre onde tem V2 eu coloco 3, 5. E sempre onde tem 1 eu coloco 1, 2. Então, isso vai ficar essa expressão 3, 5 menos produto interno de 3, 5 com 1, 2 sobre o produto interno de 1, 2 com 1, 2 vezes o vetor 1, 2. Então, quando eu faço esses produtos internos, vai dar 13 sobre 5, ou seja, o nosso vetor U2 vai ser dado pelo vetor 2 quintos na primeira coordenada, menos 1 quinto na segunda coordenada, tá? Assim, o nosso conjunto ortogonal vai ser a base. Minha base beta vai ser dada. O primeiro vetor é o mesmo vetor da base inicial, 1, 2, e o segundo vetor é esse nosso vetor ortogonalizado, tá bom? Será que isso realmente é ortogonal? Vamos verificar pelo produto interno, né? Então, se eu quiser verificar pelo produto interno, vamos lá. Só fazer o produto interno de 1, 2 com 2 quintos menos 1 quinto. Então, isso vai dar 2 quintos mais menos, né? 2 quintos, que é igual a 0. Ou seja, eles são realmente ortogonais, tá? O vetor K vezes U, que era essa parte aqui, né? Ó, o K vezes U é esse termo aqui. Esse vetor K vezes U, que vai dar isso aqui, é a projeção ortogonal do vetor 2, 5 na reta gerada ali pelo vetor 1, 2. Tá? Então, na verdade, esse problema resolve 2 questões. Se eu quiser só a projeção ortogonal ou se eu quiser a base ortogonalizada.